Ai, finalmente. Demorou, mas fechamos um negócio, hein? É, um negócio em um ano. Ah, mas isso aí ninguém precisa ficar sabendo, cara. Melhor fechar um negócio por ano do que fechar a empresa, né? Você soube do burrão? Não, o que aconteceu? Lembra que ele se meteu a fazer uma parceria com os motoboys pra montar uma empresa de entrega? Sim, a Burrão Express. Isso! Ontem entrei no Instagram, aí eu vi os motoboys tudo reunido, postando uma foto super emocionado em tom de despedida. Falência, certeza. Ele levou os caras juntos, né? Eu falo, o burrão, ele é bonzinho e tal, mas assim, um cara que não teve competência pra terminar a quinta série, não tem noção de mercado. Aí sai fazendo um monte de parceria e depois quebra. Ih, cara, e pelo jeito, tô fazendo entrega de bike agora pra pagar o prejuízo. Eu não acredito. Ai, quem tá aí? Como é que vai essa alegria toda, pessoal? Pô, que bom ver vocês. Tava precisando me despedir. Puxa vida, a gente soube aí da Burrão Express, né? Vocês estão se despedindo. A gente tá se despedindo do Brasil, mas é temporário. Logo, logo a gente tá de volta. Como assim? Não, é que a Burrão Express deu tão certo no Brasil que eu fiz uma junção com a Burrão Motofest lá de Londres. Aí a moçada tá muito empolgada, cara. Todo mundo muito feliz, sabe? Ontem fizemos uma foto de despedida. Todo mundo emocionado. Vocês precisam ver o post. Mas peraí, você tem um negócio em Londres também? Faz 3 anos. Mas, Burrão, numa boa, cara. Você tem que tomar cuidado, porque montar uma empresa fora do país não é pra amador, não. Sério? Não, total, cara. O meu primo Enzo, ele é um cara que tem uma baita formação, tem MBA, noção de mercado, fala inglês fluentemente. Abriu uma empresa lá em Londres, no começo ele penou. Hoje tá ricaço, né? É mesmo? Cara, se você quiser, eu falo com ele, ele te dá uma consultoria. Eu peço pra ele cobrar um precinho, camarada, explico sua situação. Mas, burrão, tem que saber onde você pisa, hein? Não, e lá tem que tomar cuidado com o táxi. Tem que tomar cuidado com o táxi. Mas você pensa pequeno, hein? Hoje tem Uber, tem 99, todas essas coisas. A gente tá falando de coisa grande. Mas eu também. O tax return é a declaração de imposto de renda de lá. Você tem que fazer muito bem orientado, aí a coisa anda. Tax return, não, burrão. Agora tá manjando de contabilidade londrina. Eu não, cara. Não tenho essa competência toda. Eu terminei a quinta série. Quem cuida disso pra mim é o meu escritório de contabilidade lá de Londres, a London Do It. Aí qualquer perrengue, eu chamo o Raul. Mas, gente, mas não entendo, Burrão. Você reprovou em tudo quanto é prova de português, agora entende o que o contador fala em inglês? Não, mas o meu contador, o Raul, é brasileiro. Aí não tem erro. Contador brasileiro em Londres. Para, né, burrão? Vou te passar agora o contato do meu primo Enzo, que ele fez toda essa tramitação aí sem escritório de contabilidade nenhum. Ele passou a senha do Gateway dele para um conhecido lá, e aí ele não pagou nenhum imposto. Espera só um minutinho aí que eu já vejo. Hi, I would like to talk with Enzo. Oi, Maga! Tudo bom? A esposa dele. O Enzo tá aí? Quê? Como assim preso? Tax? Mas fraude no quê? VAT? Fraude no VAT. É isso. O que é VAT? Vai te danar. Quer dizer, no caso dele, vai se danar, né? Tá, e agora o que tem que fazer? Chama o Raul que não tem erro, ó. Passei o contato pra você agora. Ô, Maga, é o seguinte, eu tô te passando agora o contato de um escritório de contabilidade aí em Londres. É o London Do It. Isso. Não, ele é brasileiro, ele fala em português. Tá? Chama o Raul. Ó, e se ela precisar de alguma coisa, amanhã eu tô chegando em Londres. Qualquer coisa, você procura o meu amigo Fernando. Fernando não, Burrão! Burrão! Esses caras... Não, deixa eu ir que eu tô atrasado pra pegar o voo. Fui! Tá, tchau. Contador brasileiro? Melhor do que pagar advogado pra te tirar da cadeia, né? Bike, né? Estamos de volta com mais um podcast Visão de Águia. Ative o sininho, siga nosso canal e se inscreva, que toda semana nós vamos estar aqui contando histórias de empreendedores que fizeram a diferença neste país. Empreendedoras que vieram empreender em diversas partes do mundo, não só aqui na Europa, mas Brasil, Estados Unidos, nós vamos receber pessoas de todos os lugares. E hoje nós temos aqui alguém super especial, ele que é contador, é escritor, é cantor também, gente, tocava na noite aí na Itália, vou contar para vocês. Seja bem-vindo, Raul Piperno, da London Do It. Kathleen, é um prazer estar aqui, mas o negócio de cantor ele fica por conta tua, viu? Eu brinco, eu arrisco lá, mas para me julgar cantor tem uma distância grande. Mas aí, a gente teve no churrasco lá, você viu que tem um pessoalzinho que canta bem, né? Você viu que teve uma galera afinada para cantar. Rapaz, você viu? Foi uma surpresa para mim também.
A gente tem que marcar aqui um podcast um dia pra gente só de tocar música, aqui. né? Tem que ser um domingo, que daí os vizinhos aqui dos escritórios não vão achar ruim. A gente faz um barulho. Porque a gente vai ficar até tarde. É muito bacana. Gente, aqui falando aqui para você que é pequeno, médio, grande empreendedor, aqui nós temos um contador de qualidade, tá? Que ele pode atender o seu negócio da forma como você precisa, né? London Do It fazendo propaganda aqui do nosso patrocinador também do podcast. Então, estamos recomendando para vocês aí, né, Raul? A gente tenta fazer... Bom, se eu sou bom ou não, é legal você perguntar para clientes meus, como é o seu caso, como é o caso de outros entrevistados que estiveram aqui. Que eu posso afirmar que eu sou muito dedicado, muito esforçado. O nosso time é excepcionalmente dedicado, esforçado e disponível. Então, se isso aí para você é sinônimo de ser bom, esse é um grande indicativo, né? Aí depois, se somos realmente muito, muito bons, você vai ter que vir fazer parte aqui da nossa carteira de cliente para depois, né, saber. Mas te garanto, marketing bom, não se arrependem. Quem vê não se arrepende. Quantos anos de Reino Unido, Raul? Agora eu tô com 7 de Reino Unido, mas já tive quase 10 de Itália, tive alguns anos em Salvador, então já estou um bom período fora do Brasil. Quase 20 anos aí na Europa. 20 anos praticamente na Europa. Nossa, e assim, essa tua mudança, porque você foi e voltou, né? Você morava na Itália, voltou para o Brasil. O que você sentiu de diferença quando você voltou? Porque a Itália é um ritmo completamente diferente do Brasil, né? Daí você voltou, terminou a sua faculdade e depois resolveu vir para Londres direto, foi isso? Então, eu estava na Itália, trabalhava lá, eu era músico. Então, tinha um trabalho legal, bacana. Eu falei que ele cantava na noite, gente. Ninguém acreditou em mim. É verdade, ele cantava mesmo. Vivia da música, hein? Muito tempo atrás. Mas então, eu trabalhava lá no restaurante, tocava todos os dias de segunda a segunda. Então, era muito bacana, era muito legal. Mas aí nasceu minha filha, né? Minha filha mais velha. Aí eu pensei comigo assim, poxa, não dá pra ficar nessa vida de músico, porque você nunca sabe, né? A vida de músico, se você é músico aí, você vai concordar comigo, é muito incerta. Você depende muito, às vezes, da pessoa te chamar pra tocar, de ter um contato aqui, um contato ali, e nem sempre é uma vida certa. Você não tem um salário fixo no final do mês. Eu queria uma coisa mais segura, então pensei, vou voltar pro Brasil, terminar a faculdade de administração, né? E aí, daí eu parto para uma nova carreira. E aí eu voltei, mas quando eu voltei para Salvador, que é a terra da minha esposa. Então, já é um Brasil diferente do que eu conhecia lá no interior de São Paulo, lá, completamente diferente. Cidade maior, né? Tem mais turistas. Então, o baque foi o mesmo que eu tive quando eu cheguei do interior na Itália. Aí fiz minha faculdade, vim para cá para estudar inglês. Quando eu cheguei aqui em Londres, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Você se identificou de cara? De cara. Quando eu vi aquelas criancinhas, sabe quando você vê criancinha na rua, assim, andando com terninho, gravatinha da escola, eu ficava imaginando minha filha, lógico, né? Claro. Ah, não, eu vou trazer minha filha pra cá. E aí eu conversei com a minha esposa. Foi uma decisão difícil, porque nesse meio tempo eu passei num concurso da Polícia Científica de São Paulo, então era um trabalho, né, público, tinha segurança do emprego, então aquela coisa, que sabe? era bem remunerado. O comodismo gritava, fala, vem. Então, eu pensei 2 vezes, pensei 3, cheguei a comprar passagem para ir para o Brasil para poder assumir o cargo, mas aí, né, porque eu tinha pretensão depois de prestar Instituto Rio Branco para fazer trabalho de diplomacia e tal. Mas, enfim, no final das contas, a gente decidiu por ficar aqui por bem da educação das crianças, né? Nesse tempo aí eu já estava com a segunda filha, então a gente decidiu ficar aqui. Aí a esposa veio, continuei estudando contabilidade e aí a história você já conhece, né? Maravilha. E de todas as dificuldades que você enfrentou aqui no começo, o que você me cita, assim? Porque todo mundo tem um processo aqui. E não é fácil. Por mais que você já tenha morado na Europa antes de você vir para cá por 10 anos, eu acho que quando você vai para um outro país é como você começa do zero. E assim, o sentimento de cada país é um pouquinho diferente. Você concorda? Vixe, com certeza. Você começar de novo, tudo de novo, né? Então, eu fiz isso umas 3 vezes, porque eu fui para a Itália, comecei do zero. Cheguei lá do zero. Fui para Salvador também praticamente do zero. E depois voltei para cá, vim, né, para a Europa e vim para o Reino Unido do zero. O problema principal para mim aqui foi a língua. A língua é uma barreira para todo mundo, né? É uma maravilha, aquela beleza. Por mais que você estude,
Quando eu entrei para fazer contabilidade, meu Deus, eles falavam aqueles termos técnicos, eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, e agora? Você pensava que você não ia dar conta? Cara, não. No primeiro semestre ali que eu fiz, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tinha que ir para casa, eu ficava lendo livro. Então eu li todos, acho que eu fui o único da classe que deve ter lido todos os livros da primeira à última página. Porque tinha muito termo técnico que eu não entendia, às vezes eles falavam, né? Porque eu estava no comecinho da minha vida aqui, meu inglês não era tão bom. Então, eu tinha que recorrer para o livro, porque lá estava escrito, tinha tempo para eu parar e pesquisar, voltar lá, continuar a entender Sublinhar. todo. Exato. Então, foi a pedra no meu sapato. Mas além dessa, tem outras. A falta de network, você não conhece ninguém, é um lugar que você não conhece ninguém. Então, ninguém sabe também quem é você. Você chega vendendo um produto, porque quando você vende um serviço, a pessoa que está comprando, ela não sabe exatamente o que é. Porque eu falar se eu sou bom, eu falar se eu sei fazer, você tem que acreditar. É você, né? Mas quando eu tenho outras pessoas que falam sobre mim, fica mais fácil. Então, esse começo é muito difícil, você ganhar, você ter essa credibilidade. Foi difícil na Itália, foi difícil em Salvador e foi muito difícil aqui também. Mas aí, com um pouquinho de persistência, cabeça dura, e eu sou bastante cabeça dura, sabe? Bem persistente. Então, aí você vai galgando o seu espaço e aos poucos você vai se fazendo conhecer. Você diria que as conexões, elas abriram portas para você aqui. Tipo, porque o mais importante hoje que eu acho que a gente tem, porque muitas vezes sozinho nós conseguimos chegar a algum lugar, mas com outras pessoas a gente vai mais rápido. Então, você acredita que essas conexões, elas te trouxeram para o jogo, digamos assim? Kathleen, o grande superpower, o grande trick, a grande sacada da coisa toda, do mundo empresarial ou na vida, é network. É saber, é conhecer a pessoa que está precisando daquela coisa naquela hora. Às vezes tem um melhor, mas, poxa, eu não conheço, né? Se eu quero contratar uma pessoa hoje agora, a primeira coisa que eu vou pensar vai ser nas pessoas ao meu entorno e as pessoas que elas conhecem. Quer dizer, é esse network, né? De repente tem um baita contador aí aqui procurando trabalho aqui em Londres, mas eu não conheço. De repente não contrata. Então, eu senti falta disso, muitas pessoas sentem falta disso, muitas pessoas perdem oportunidade por falta de network. Então, galera, ó, se tem uma dica que eu posso dar, que eu coloquei lá no livro, a regra que você participou lá do lançamento, network, larga a mão Netflix, larga a Disney para lá, gasta o seu tempo fazendo network, conhecendo pessoas diferentes, larga celular onde está com público. Tem gente, vamos conversar, vamos conhecer pessoas, porque você pode descobrir ali uma baita de uma oportunidade, uma baita de uma pessoa legal, uma baita de uma história incrível, aquela palavrinha que você está precisando, aquela observação que você precisa para mudar a tua vida, de repente está ali, ó, perdida do seu lado, e às vezes a gente está, né, perdendo tempo aqui no celular. Então, network, para mim, do meu ponto de vista, e de várias pessoas que conheço, é uma ferramenta fundamental, é a chave para o teu sucesso. E você faz isso muito bem lá com o Top of Minds, com todas as coisas. Bom, você é expert no assunto, né? Sabe que eu digo para você que a grande virada de chave na minha vida foi quando eu tive acesso a um network incrível de pessoas, porque na época eu comecei a trabalhar, logo que eu cheguei, eu passei a trabalhar depois numa agência de viagens, e lá eu tive contato com diversas pessoas diferentes que me contavam a história por telefone, me contavam a história da vida, que estava aqui, estava sem documento, que ia comprar passagem para a mãe, para o filho, e aquilo ali eu fui criando uma rede de contatos, e fui criando amizades virtuais, só por telefone, com diversas pessoas que sempre, quando precisavam de uma passagem, elas ligavam para mim e conversavam da vida, desabafavam, porque acho que era mais fácil conversar com alguém por telefone, que não ia julgar a vida dela, do que qualquer outra coisa. E com essa rede de contatos, eu comecei a fazer meu primeiro empreendimento aqui, que foi fazer excursões para brasileiros que não tinham documentos para viajar dentro do Reino Unido. Ir para a Escócia, ir para as ilhas ao redor do Reino Unido, e as pessoas acharam aquilo o máximo. E foi meu primeiro ato de empreendedora aqui, foi fazer essas excursões. Teve uma excursão na Páscoa, que foi 2 ônibus de 46 pessoas. Foram quase 100 pessoas passeando, que foram conhecer uma ilha aqui próximo, que não precisava, né, de visto para sair do país. Então, a galera um falava para o outro, e essa minha rede de network, conexões, ela foi se estendendo, e eu fiz isso por algum tempo. E foi muito bacana. Depois disso, algumas dessas pessoas também viraram empreendedoras, e tem até uma delas hoje que é patrocinadora do Top of Mind. E veio dessa conexão de 10 anos atrás, que quando eu trabalhava na agência de viagens.
Então isso é muito importante. E não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, para você, para lazer, para tudo mais, para saber de informações, que nem a gente tem 2 filhas, então a gente tem necessidades de pais, né, de saber informação, curso daqui, curso dali, escolinha daqui, escolinha de português, ou lazer, jogar um futebol, as mulheres irem, sei lá, fazer compra num lugar diferente, saber de onde economizar. Então, network para tudo. Vai estar em toda parte da sua vida. Então, não perca tempo no celular aí, gente. Tem gente que fala, não quero falar com brasileiro, eu não gosto de brasileiro, quero ficar longe de brasileiro. Bom, eu até entendo aquelas pessoas que querem realmente se aprofundar no inglês, estão com o objetivo de melhorar um inglês, aí querem reduzir ao máximo o contato com a língua portuguesa para ter uma imersão dentro do inglês. Eu respeito, entendo. Mas, caso contrário, a principal coisa que vai te chamar, que vai te facilitar uma entrada num grupo é a tua língua, é o teu país, são as referências que você tem, que eu tenho. A gente sabe, se eu falo da Xuxa, você sabe quem é, mas se eu falo da Xuxa para um inglês, ele não vai saber. Então, a gente consegue criar isso aí. E então, a gente consegue ter essa troca de conexões, de informações, de ajudar os pais. Eu conheço alguém que tem uma escolinha, e assim vai crescendo o círculo, né? E uma coisa não elimina a outra. Eu ter contato com brasileiro não me impede de ter contato com italiano, não me impede de ter contato com outras nacionalidades. Então, network, gente. Pensa nisso aí. Primeiro de tudo, quer se dar bem, quer quebrar barreiras, experiência minha de ter passado por isso 3 vezes aí, né, de maneira drástica. Então, investe no network. Primeira coisa que tem que fazer. Como que foi o teu começo aqui na contabilidade, por exemplo? Você teve alguma situação inusitada para nos contar? Porque o começo de qualquer business, qualquer empreendedor, passa por um processo, né? Até você chegar ao nível que você quer, mas é sempre uma constante evolução. Quando você chega num ponto, você quer outro ponto e assim vai o crescimento. O que você consegue compartilhar conosco do seu começo? O meu começo... meu começo foi sofrido. Meu começo foi sofrido, porque quando eu estava fazendo o curso, né, então mandei currículos para... Já era formado em administração, já tinha experiência administrativa, mandei currículo para uma pancada, muita empresa, muita empresa. Nenhum contato, nenhuma ligação de volta. Falei, mas não é possível, meu currículo não pode ser tão ruim assim não, hein? E aí eu continuei, mas foram muitos currículos, muitos, milhares, e não estou exagerando. E eu conseguia ter uma entrevista que ficou numa promessa de trabalho e nada. Nos escritórios de contabilidade que tem aqui de língua portuguesa, de língua italiana, fui em todos, né? E nada, não consegui. Chegou uma hora que eu falei assim, quer saber do negócio? Se esse pessoal não quer que eu faça a empresa deles crescerem, ou por alguma desavença, ou por, sei lá, eles não acreditam, talvez, no meu trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar essa energia toda para fazer a minha empresa, né? Beleza. O problema é que eu tinha conta para pagar. E aí, eu fui trabalhar de Uber. Conheci Londres inteira. E era legal, porque o pessoal entrava no carro ali, falava comigo, batia um papo, né? E vira e mexe eu dava ali uma consultoria grátis ali, né? Porque eu trabalhava, abria a empresa, tinha lá, os clientes ainda não pagavam, né? Toda a conta. Então eu trabalhava de noite de Uber, de dia no escritório. Foi pesado. Mas aí, aos poucos, foram entrando clientes e tal. Eu comecei a pagar as contas. Hoje nós temos funcionários na Itália, funcionários no Brasil. Tem várias famílias que dependem da London Doit. E aí eu sou muito orgulhoso por isso. Mas o perrengue meu mesmo foi isso, não ter tido uma oportunidade. Ninguém que tivesse me abrido uma porta no começo. E que eu tive que, com 2 filhos para criar, com família e tudo mais, aqui num lugar onde custa muito, ter que meter a cara, que nem o pessoal falando, meter o louco. Mas eu vou te falar que existem males que vêm para bem, e a gente só vai se dar conta disso no futuro, né? Porque existe um percurso, e a gente às vezes tem que passar por aquelas pedras ali que estão no caminho, porque deve ter sido difícil para você está na expectativa daquele trabalho, porque você apostou, você foi estudar, e você não conseguiu isso, mas foi muito bom, porque você criou coragem para empreender sozinho, e talvez se você tivesse ido trabalhar para alguém, você não teria pensado em criar seu próprio negócio. Às vezes nós nos tornamos empreendedores no sufoco, na hora da necessidade, a gente se descobre um empreendedor e ali para diante, se a gente acreditar no nosso potencial, trabalhar com muita dedicação, que eu sei que você é uma pessoa muito dedicada, as coisas acontecem.
não é? No começo é complicado quando você tem, principalmente quando você tem filhos, né? Você tem pessoas que dependem de você. Então, você precisa ter uma estabilidade, você precisa ter o salário no mês lá para poder bancar as tuas contas, porque que eu vou fazer um investimento, esse investimento ele vai demorar algum tempo para dar frutos, né? Ele vai demorar um tempo para dar retorno. Nesse meio tempo, as contas não esperam. O landlord está lá cobrando aluguel, né? Você não pode dar. As contas sempre chegam. Sempre chegam. Então, esse foi um grande complicador. Eu queria fazer uma experiência que as pessoas me reconhecessem como contador antes de abrir a empresa. Não foi possível. Meti o pé na porta, dei um de doido, fui lá, por força, por motivo de força maior, acabei empreendendo um pouco mais cedo do que eu esperava. Mas graças a Deus deu certo, não me arrependo, acho muito legal, acho muito bacana. Eu acho que muita gente também se beneficiou com isso, os meus clientes começaram desde cedo comigo, então ficaram muito felizes porque tiveram um suporte gigantesco no começo, que eu tinha mais tempo disponível, né? Então foi bacana, eu não me arrependo não, tá legal. Se perguntasse, faria de novo? 2, 3, 4, 5 vezes eu faria de novo. O importante é começar, né? O importante é fazer. Tá com dúvida, meu irmão? Tá? Você que tá assistindo, você, meu irmão, minha irmã, todo mundo tá assistindo. Tá com dúvida em empreender? Mergulha, porque às vezes aquela lógica que você tá vendo aí parecendo assim, não vai dar certo, tá na cara que não vai dar certo, você só vai descobrir quando você realmente fizer. Porque se eu parasse para analisar, vai dar certo, as probabilidades eram todas negativas. Sim, né? Tudo contra você. Tudo contra. Então, e quando você está nessa situação, você tem a tendência de amplificar aquilo que é ruim, sabe? Uhum. Então acaba parecendo pior do que realmente é. Então, mete o pé na jaca, vai. Se não der certo, volta e começa de novo. Não, e eu já vi histórias de pessoas que quebraram 20 vezes e deram certo na 21ª. E Ontem tá tudo certo. Eu assisti de novo o filme. Tem um filme que eu adoro, quem não assistiu ainda, é o filme do fundador do McDonald's. Nossa, nunca assisti. Não, é muito legal. O cara começa falando assim, pô, eu sei que você tá pensando, um cara com 52 anos, quer dizer, naquela idade o cara já tinha dado um monte de cabeçada, motivo de chacota entre os amigos assim, porque, né, e agora, qual que é a da vez? Era o amigo que não dava certo, Qual que né? é a da vez? Pô, o cara fez o McDonald's, né? Não foi uma ideia dele, todo o processo ali e tal, mas ele conseguiu viabilizar uma grande ideia que estava ali local, parada, né? Então, muita gente odeia, vai odiar o cara, né? Mas é uma baita de uma história, é uma baita de uma lição. Não, com certeza. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo que começa. Tem muita gente que vai assistir que quer começar, tem muitas dúvidas, mas você pode tirar todas as tuas dúvidas. Marca uma consulta com o Raul, chama Raul, né? Tem um bordão do chama Raul. Marca uma consulta ali, ele vai tirar todas as tuas dúvidas. Ele também criou um livro que se chama A Regra, que é um manual para pequenos e médios empreendedores. Raul, fala um pouquinho para a gente do livro, da tua ideia de como foi criar isso. Então, depois que eu fiz administração, eu dava consultoria para pequenas... Sempre gostei de trabalhar em pequenas empresas, porque você consegue ver tudo. Quando você trabalha em empresa muito grande, você fica alocado, porque o volume de trabalho é muito grande, você fica alocado só num setor. Ou só no setor de departamento pessoal, ou só na compra, ou só numa contabilidade, ou só na venda, ou só no marketing. Na empresa pequena, não. Você tem que se desdobrar, né? Você tem que fazer hora extra para tudo. Então, você acaba vendo um pouquinho de tudo. Então, eu sempre trabalhei muito com esses tipos de empresa. Eu tinha já um know-how de marketing, porque eu trabalhei no Brasil fazendo jingles em estúdio, trabalhei em estúdio de publicidade, trabalhei numa rádio da minha cidade lá, fazendo publicidade. Então, eu tinha uma boa bagagem já com marketing. A finanças me facilitou porque eu sempre fui muito bom com matemática. Lógica, para mim, sempre foi muito fácil. Então, foi uma coisa que foi simples para mim. Eu consegui juntar tudo. Depois que eu abri aqui o escritório de contabilidade, eu vi que tinha muita gente aqui abrindo empresas porque eram bons em fazer alguma coisa, mas não necessariamente eram empreendedores ou empresários, né? O cara que corta cabelo bom, o cara fala, pô, vou abrir o meu próprio salão. Aqui é fácil você fazer isso. Então o pessoal ia, mas aí começava a patinar porque não sabia o marketing, não sabia o financeiro. Então eles me ligavam e as dúvidas eram sempre recorrentes. Em vez de eu ficar repetindo sempre as mesmas coisas, eu falei assim, eu vou criar um livro, um manual, que aí eu posso dar para o meu cliente, eu posso dar para as pessoas que estão aqui, mesmo as pessoas que estão no Brasil, para eles entenderem a empresa, conseguirem ver a empresa em 360 graus. Né? E aí eu dividi de modo simples, prático e objetivo, para que a pessoa não tenha que ficar lendo livros, sabe, páginas e páginas, sem resolver o problema dela. Não, se ele ler esse livro aqui, é como se ele tivesse feito aí quase um curso de administração. Ele vai entender da parte financeira, da parte operacional e da parte de marketing.
Eu dividi o livro nesses 3 pilares e dentro desses 3 pilares eu saí explicando tudo que sustenta esses 3 pilares. Então, se você comprar esse livro, ler e entender realmente que é um livro fininho, vai ter 100 e poucas páginas, você vai estar apto aí para encarar o mundo do empreendedorismo. Que maravilha, que bacana. Por muitas vezes, eu tive muitas dúvidas no começo também, sabe? Se eu estava no caminho certo, se era isso mesmo que eu queria fazer, se ia dar certo. E se a gente for pegar opiniões das pessoas, muitas vezes que estão mais próximas da gente, a gente não empreende. Porque muitas pessoas, a gente está fadado a achar que tudo pode dar errado. Né? E muitas pessoas na nossa volta têm essa cultura, né? Ah, não, mas e o se? Se não der certo, mas e se? Daí você vai perder esse tempo, vai ter investido esse dinheiro, vai perder. E, cara, se eu tivesse escutado muitas vozes aleatórias que estavam ali, talvez eu não tivesse começado o Top of Mind, né? Lá atrás, há 8 anos atrás. Porque era provável que não desse certo. Um evento para ser feito em 45 dias. Você já viu o tamanho do Top of Mind? Você já foi. É muita gente. Para organizar um churrasco lá na minha casa, lá deu um trabalho danado. Então... Foram 15 pessoas. É isso. E foi muito difícil. E o começo, o meu primeiro evento teve 350 pessoas. E era o limite, a capacidade que nós conseguiríamos ter. E se eu for parar para pensar, era muita loucura. Imagina, 45 dias para você achar um buffet, para você alugar um salão, para você vender os convites, para você ter os patrocinadores, para você fazer a categoria de votação, para você apurar as votações, dar o resultado. É muita coisa. E nosso time era muito reduzido. Era, assim, eu e mais 2. E a tecnologia assim. Não era tão forte, não era tão fácil de ser usada, né? Não, e nem tinha tantas ferramentas assim, foi no boca a boca, um indicando para o outro, se inscreve aqui, se inscreve ali. E foi difícil, mas se eu tivesse escutado a maioria das pessoas, não, para com isso, não, nunca ninguém fez aqui, não vai dar certo, as pessoas não vão aceitar isso. Acho que ninguém vai se inscrever. Se eu fosse escutar, hoje o Top of Mind não seria um sucesso. E tem muito disso. Já ouviu falar daquela história que quando a lagarta falou que queria voar, todos os insetos que estavam em torno ali começaram a dar risada dela, menos a borboleta? É isso, porque muitas vezes você está inserido no meio de pessoas que se habituaram com aquele pensamento, que estão naquela zona de conforto, e que preferem aquela vida. Então, eles veem um problema. Normal, o cérebro pensa no mecanismo de proteção, né? Eles é um problema. Tenta evitar um problema. Então, mas quem já foi, quem já passou, é aquilo que eu falei, quando você passa, você vê, poxa, não era tão assim, do jeito que eu estava pensando, né? Era uma coisa factível. Então... porque assim, às vezes eu acho, realmente, como você falou, a gente está inserido no círculo errado. E a gente tem que achar qual é a nossa tribo, aonde a gente vai se enquadrar, e a gente tem que andar com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma sintonia de pensamento e quer as mesmas coisas que você. Porque muitas vezes eu escuto pessoas dizerem assim, fulano disse para mim não participar. Mas por quê? Fulano já participou? Não, nunca. Fulano já ganhou um prêmio? Não, nunca. Então por que ele não quer que você ganhe? Sabe que é engraçado? Gente, por quê? Sabe o que é legal? Às vezes o pessoal que tá ouvindo, eles vão se identificar agora. Muita gente, quando a gente volta pro Brasil, fala, eu nunca moraria na Europa. Mas você já foi? Não. Sim, eu não gosto de lá. Mas você conhece? Quantos países você conhece? Não, nunca saí do Brasil. Como você não gosta? Eu não gosto de frio. Mas não é frio o tempo inteiro. Se bem que Londres é... Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes é capaz da gente passar mais frio no Brasil do que aqui na Europa. Porque aqui tem todo o sistema de aquecimento. Assim, eu vou te ser bem sincera. Paraná é muito frio. É muito mais frio que o sul do Brasil. Mas é assim, léguas. A gente vai lá para casa da minha cunhada Jéssica, um beijo para você, para a Jéssica e para o Selmo. E a gente vai para lá, eu passo um frio que eu nunca passei nem aqui, nem no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem lugares e lugares. E, claro, lá nós não temos um sistema de calefação, aquecimento. Nós não temos isso. Então, a probabilidade de nós passarmos muito mais frio é muito maior do que aqui, né? Então, é aquela coisa. E outra, às vezes a pessoa vê o mesmo quadro e interpreta de maneira diferente. Então, é uma coisa muito individual de cada um, né? Mas, voltando de novo, isso tudo que a gente falou se aplica no nosso business, né? Sim. Então, as pessoas que nos rodeiam, para ela, de repente, business não é uma coisa viável. Empreender não é uma coisa que elas querem, não faz parte do DNA delas. Não quer, realmente não quer, né? E elas projetam em você aquilo que é
bom para ela. Então ela vai te Claro. falar de acordo com o conhecimento E dela. às vezes vai colocar as frustrações dela em cima de você. E não é maldade isso aí, não é maldade. O que você tem que adquirir, que você vai adquirir com o tempo, é filtro. Você começar a frequentar pessoas que de repente têm objetivos similares aos seus, ou pessoas que já trilharam esse caminho para onde você quer passar. Isso não quer dizer necessariamente que você tem também que excluir seus amigos, porque às vezes um cara não pode não ser um empreendedor, mas pô, quando você precisa, o cara lá é ponta firme, ele tá lá com você, né? Você não precisa excluir um grupo para adquirir um outro. Você tem que expandir. Você tem sempre que somar, Sim. adicionar. Então é isso. Se vê o seu grupo só tem pessoas nesse perfil, você não precisa abandonar, mas começa a procurar também um perfil diferente que vai te estimular. Porque um amigo meu já tinha falado uma vez, e é verdade, o ambiente condiciona. O ambiente muitas vezes condiciona você. Então, presta atenção, coloca um filtro no ouvido, saiba aquilo, não precisa ficar discutindo, saiba onde você quer chegar, procura pessoas que têm esse mesmo objetivo, pessoas que já passaram, que vão te ajudar naquilo ali, e ó, toca a vida. Toca a fita. Raul, para quem tá ouvindo e quer abrir uma empresa, é fácil abrir uma empresa no Reino Unido? É só ligar para London Duit, a gente abre. O processo é simples? O processo é muito simples aqui. Para quem está habituado no Brasil, que a gente ouve que é cheio de burocracia, aqui é muito fácil. Você vai lá rapidinho, a gente registra você com... Se tiver tudo certinho, entre 24, máximo 48 horas, a empresa já está aberta, você já pode ir lá, abrir a tua conta no banco. O que você precisa de documento? Comprovante de endereço e o passaporte. Em muitos casos, a pessoa não precisa nem estar residindo aqui no Reino Unido, ela pode abrir uma empresa lá do Brasil, né? Que legal. É óbvio que também tem que deixar claro que abrir uma empresa do Brasil, quem é brasileiro, está lá no Brasil, abrir uma empresa aqui não necessariamente vai dar para ele o visto para ele vir aqui e depois falar assim, não, eu tenho uma empresa, então eu tenho que ter o direito de entrar. Isso não quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, empreendimento não tem a ver com imigração. Existe um tipo de rota por empresa, mas aí tem que falar com o advogado de imigração, tudo certinho. Sim. A gente fazemos muitos business plans para essas empresas aqui, mas aí tem que falar com o advogado de imigração. Enfim, voltando. É muito simples abrir empresa. É muito simples você controlar a empresa. Você só tem que ser disciplinado. Você não precisa ter uma inteligência acima da média. Uma inteligência medíocre é capaz de ter muito sucesso como empresário, porque você precisa ser disciplinado, você precisa ser focado, sabe? E fazer o simples todos os dias, fazer o simples. A repetição, né? Constantemente. Exato. Não é muito difícil. E quais as taxas que um empreendedor paga no país? Vamos lá. Então você vai pagar, primeiro, se você estiver ganhando mais do que 85 mil nos 12 meses, você vai pagar o VAT, que o standard é 20%. Tá? Então, se eu estou vendendo para você uma coisa a 200 libras, se eu estou registrado no VAT, eu tenho que te cobrar 240, porque 40 eu deixo lá, que é o VAT, que é o VAT do governo, 200 é meu para eu pagar minhas contas todas. Esse é o primeiro. O segundo são 13,8% que você paga para ter um funcionário. Tá? Isso se você não superar 5 mil libras no ano. Se esses 13,8% não superar 5 mil libras no ano, né? E você tiver mais de um funcionário, você não vai pagar nada. Você vai pagar aquilo que exceder. Uhum. E por fim, você vai pagar 19% do seu lucro líquido. Que sobrou o lucro líquido para você, você vai pagar 19%. Agora o governo aumentou entre 19% e 25%. Se for até 50 mil o teu lucro, 19%. Entre 50 mil e 250 vai ser um percentual que deve ser calculado junto com o seu contador, que vai ser entre 19% e 25%. Passou 250 mil, 25%. São taxas, mas dá para ganhar, que é um país das oportunidades. Principalmente aqui. Se você é pequenininho, se você está começando, porque você não tem que cobrar VAT. Sim. O VAT arrebenta com a gente, porque é 20%, são 20% que eles cobram ali, independente do seu custo. Sim. Então é 20% no top. Se você é pequenininho, até 85 mil você não precisa cobrar isso. Então você fica muito mais competitivo que as outras empresas um pouquinho maiores que você. E muitas vezes eu acho que isso faz a diferença na hora da venda, porque eu já vi que muitas pessoas perguntam, você é registrado no VAT? Ai, que ótimo. Porque da pessoa se sente tranquila de não precisar pagar, porque às vezes ela não paga e esse dinheiro não vai voltar para ela. Porque às vezes ela é um pequeno empreendedor e ela está comprando de um grande, ela vai ter que pagar o VAT de 20%, só que ela não vai poder pegar esse VAT de volta. Porque é que acontece o seguinte, por exemplo, você me cobra, né, 240, os 40 de VAT e os 200 são teus. Eu não sou registrado para o VAT, então ficou um custo para mim de 240. Sim. Mas se eu sou registrado para o VAT, por exemplo, estou fazendo uma publicidade com você, um marketing, esses 40 eu consigo abater naquilo que eu tenho que pagar para o governo.
de VAT. Então pega os 40 e fala assim, ó, eu tenho que pagar tanto para você, mas eu já paguei 40 para Kathleen. Se vira lá com ela. Bacana. Entende? Então, quando é VAT, você consegue fazer esse balanço. É igual tipo ICMS no Brasil, né? Sim. Então, você consegue fazer esse management aí. Mas voltando, se você é pequenininho, você não tem nem que se preocupar com isso. Em alguns casos, você não tem que se preocupar com isso at all. Tem, tipo, comida, tem coisas que não tem, né? VAT, comida servida crua, tipo sushi. Sushi, não, né? Na maioria dos casos dos produtos, não tem VAT. Carne. Então, tem várias coisas que não tem VAT, que é zero, né? E quando a pessoa também, ela não quer abrir uma empresa, mas ela quer ser um profissional autônomo trabalhando para ela tem que fazer o self-employed dela, né? Ela o tem que fazer, E daí, então, ela tem que fazer esse tax return uma vez por ano. Você tem que fazer a tua declaração de imposto de renda uma vez por ano. Não só se você for self-employed, mas se, por exemplo, se você ganha dinheiro de aluguel de casas, se você tem investimentos que você recebe lá, juros, aquelas coisas e tal, dependendo do limite. Se você ganha mais do que assim, agora vamos subir para 150 mil no ano, mesmo sendo empregado, você deve fazer lá o teu self-assessment, tua declaração de imposto de renda. Se você comprou, sei lá, uma casa, colocou para alugar e de repente vendeu essa casa e teve capital gain, né? Que é ganho de capital. Comprou por um valor, vendeu por um valor acima e tal. Então, você tem que ir lá e fazer a tua declaração de imposto de renda. Você tem que ir lá informar para o governo o que está acontecendo com você, né? Então, é tudo isso aí que vai te levar a fazer a tua declaração de imposto de renda, que é importantíssimo. Na hora que você vai alugar uma casa, a primeira coisa que eles vão te pedir é, cadê a tua comprovação de renda? Então, você vai estar tudo ali. Se você vai fazer um financiamento, você vai comprar um carro, né? Se você quer prosperar nesse lugar aqui, tudo vai bater no teu imposto de renda. E é muito importante para ter crédito também, né? Você declarar os seus rendimentos. Aqui o governo, ele também é uma mãe. Ele tira, mas ele também te dá muito, né? Que é a oportunidade de crescimento. Prova disso que agora você comprou um casarão, né, Raul? Segredo, não fala não, rapaz. Tem que contar aqui, comprou um casarão, gente. Ponta de luxo o negócio. Quando é que você vai mudar, Raul? Não sei se eu vou mudar para lá ainda, mas tô bem tentado, viu? Lá em Milton Keynes, pessoal, quem não conhece Milton Keynes, é uma cidadezinha muito top. A Kathleen foi lá, você viu como é que é a cidade. É uma cidade muito arborizada, tem muitos brasileiros lá também. O pessoal está começando a descobrir lá. É uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Fica aqui a 50 minutos de Londres. Aqui do escritório eu acho que fica exatamente 50 minutos. Exato. É muito pertinho e, assim, é uma cidade fantástica. Eu não vou nem falar nada. Porque assim, não vou dar spoiler. Você quer conhecer uma cidade top? Vai em Milton Keynes, passeie lá, fica uns 2 dias passeando lá. E aí vocês voltem aqui no comentário aqui e me digam se é ou não é uma cidade diferente. Não, eu voltei de lá e falei pro Vinícius, nossa, é um lugar muito bom para morar, a cidade toda projetada, né? As casas são diferentes das casas daqui, tem muitas casas que são separadas, que aqui tem muitas casas coladinhas uma na outra, né? E lá não, lá as casas são separadinhas, você tem seu quintal, tem parques, é muito bacana. Eu acho que quem não conhece ainda, vale a pena, e os brasileiros já estão explorando muito lá, né? Já tem muitos brasileiros lá, muitos. Eu tô num grupo aí de brasileiros de Milton Keynes lá, e o pessoal é bem solidário. Você pede uma informação, o pessoal vai lá, rapidinho alguém te responde, te manda link. A comunidade brasileira lá tá mandando bem, viu? Eu imagino. Raul, uma pergunta aqui que não quer calar. Esse governo, o que você acha do que está acontecendo aqui pós-Covid? Tudo aumentou 50%, 52% nas nossas taxas de luz, água, gás. O que você acha que esse país, tu acha que ele vai contornar essa crise financeira que está tendo aqui, ou você acha que daqui vai para pior? Como que você enxerga hoje, como contador, o cenário no qual nós estamos vivendo aqui? Assim, pior comparado com o próprio Reino Unido, você está dizendo, né? Sim. Aí dá para fazer um comparativo. Eu acho que ele vai melhorar. Agora começou eu sou muito otimista. Então começou agora já a dar uma desacelerada na inflação, continuar nessa tendência, logo começam a cair os juros, começando a cair a taxa de juros, né, que hoje está em 5,25. Vai cair
muita coisa. Provavelmente os aluguéis tenderão a cair também, diminuir, porque os aluguéis agora estão pela hora da morte, né? Sim. Meu Deus. Preço de casa, então, preço de casa, por exemplo, já caiu. A Halifax soltou a nota já. Caiu as Que casas? já começou a cair mesmo? preço de casa. É. Mas aqui subiu muito, né? Que aqui tá em Londres, tá quase que inviável de você conseguir Disparou. uma casa boa, né? Por um preço legal. Ó, eu comecei nessa casa aí que você comentou que eu comprei. Eu comecei a negociar o juro com ela 4,95. Foi no começo do ano. Eles tiveram que manter. Eles estavam doidos para eu desistir. Sim. Porque agora tá 6 e cacetada a taxa de juro anual, né? Então, mas eles tiveram que me manter o preço. Mas isso foi num período muito curto. Agora tende a cair. Então, eu fiz 2 anos com eles lá, né? De fixo. Porque eu acredito que nos próximos 2 anos vai cair a taxa de juros e aí eu vou pagar mais barato. Então, caindo o valor do aluguel, agora tem um outro problema que está fazendo essa inflação para mim, eles não estão comentando muito, mas que foi esse Brexit. Acho que é um efeito Brexit. Entendeu? Tiveram que acelerar muito, está faltando mão de obra, os produtos estão todos muito caros, está complicado você exportar, tanto exportar quanto importar, está ficando tudo muito difícil, falta gente em tudo quanto é área, construção civil, muita gente está faltando. Então, o governo, se ele não malear um pouco aí, a gente vai passar esse período difícil vai se alongar um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que vai melhorar, sim. Agora, acho que o pior já passou, daqui para frente, talvez, não sei quão rápido vai ser essa melhora, mas vai ter uma melhora. Sabe que você falou que isso é muito otimista. Eu já não enxergo um cenário tão otimista assim. Por quê? Eu não sei, eu acho assim, ó, que eles falam que eles precisam de mão de obra. Só que eles estão estreitando a lei de imigração para o país. Embora eles estejam abrindo vagas para a aplicação, eles ainda assim estão estreitando muito os caminhos. A prova disso é que agora a pessoa lá do Brasil vai ter que tirar um visto para vir viajar para cá. Vai ser um visto lá do Brasil, é um visto online. Mas é turismo isso, né? É turismo, só que para você aplicar, muitas vezes você vai conhecer o país. Muitas pessoas fazem isso. Você vem para conhecer. Imagina, você acha que o pessoal vem como turista e fica aqui? Não, Nada. A gente não está falando isso, mas isso é uma prova de que eles estão estreitando, né, para essa imigração irregular, porque muitas vezes a pessoa tem condições de se regularizar no país, mas ela precisa vir ver com os próprios olhos, né, ver para crer como é que vai funcionar aqui, para saber também se ela vai se adaptar com o clima, porque é totalmente diferente do Brasil também, né? Então, mas vai ser um pouquinho difícil agora. Então, nesse mesmo aspecto eu vejo de um jeito diferente, porque assim, ó, do mesmo modo que eles começam a criar um pouquinho de barreiras para quem quer vir, vai selecionar. Mas eles estão facilitando de outro lado, porque antigamente ou você tinha um laço sanguíneo com o europeu, ou então você não tinha chance de entrar aqui. Dificilmente, né? Você tinha que vir, ficar aqui, fazer aquela luta e tal. Hoje em dia, se você se qualificar, tiver um inglês e tal, e tiver uma empresa aqui disposta a fazer o sponsor, você pode vir. Você não precisa mais necessariamente ter um antecedente europeu. Daí a empresa pode se qualificar no home office para empregar. Exato, ele faz o sponsorship dela lá, vou lá e contrata a pessoa nas áreas que eles estão disponibilizando. E essas áreas estão aumentando. Antigamente estava com umas áreas que eram muito restritas, agora eles estão aumentando inclusive para construção e tal. Ah, que bacana. Aí é legal você chamar um advogado de imigração para te falar. Vou chamar o Israel aqui para me contar tudo sobre isso. O Israel. Cadê meu drone, Israel? O Israel, a gente voou de drone, eu e Israel. Que legal. A gente ficava parecendo Star Wars, um atrás do outro. Parecia 2 crianças brincando no parque, sabe? Com drone, assim, ó. Chamei ele para ir no churrasco, mas ele decidiu ir em Portugal. Você acha? Trocou aquele nosso churrasco por Portugal. Pois é, mas eu vou te falar, ele tá na vida boa agora, né, Israel? Passeio pra lá, viagem pra cá. O cara só tá nessa vida boa. Trabalha demais aí também, né? Ele é um cara fera aí, em termos de imigração. Quem não conhece Israel Monte, super recomendo. Eu chamei ele também para participar comigo num programa que eu tô fazendo, que eu vou soltar agora em outubro. Assim, só para te explicar, o livro A Regra, pessoal, muita gente comentou, mas como é que vai servir para o meu business? Não pode servir para todo o business, né? Porque eu falei, a teoria da administração é uma só. Tanto é que você pode aplicar no que você quiser. Aí um cliente meu, muito audacioso, falou assim, por que você não emagrece então usando esse método seu aí? Uau, ele pegou firme. Mas você sabe que ele falou uma coisa muito séria, porque realmente tô precisando.
Muitas vezes é casa de ferreiro, espeto de pau. Não, mas sabe o que é? A verdade dói, mas às vezes a gente tem que admitir, né? A gente tem que reconhecer. Então eu falei assim, vou fazer um programa. Eu fiz um desafio, né? Se eu posso emagrecer, você pode virar empresário. Vou pegar esse mesmo método e vou aplicar para fazer um emagrecimento aí. Uau! Fui atrás, estou fazendo com a nutricionista, com a Bianca, lá da Messina Clinic, né? Já comecei com ela, chamei, ela falou assim, não, topo, vamos fazer. Beleza, fui lá, fiz a primeira consulta e a gente está desde final de julho agora, assim, de julho assim, e a ideia é mostrar o resultado em outubro. Então, quando tiver lá o Top of Mind, provavelmente lá a gente já vai estar na porta para poder soltar o resultado. Que legal. E eu vou dar spoiler, eu já estou emagrecendo, hein? Não, é verdade, é verdade. Ele e Rosângela já estão ali, ó, slim fit. Eu chamei o Israel para participar comigo, é? tô esperando. Falei, cadê você, Israel, para participar desse programa? Porque a gente está gravando sempre, que tá fazendo e tal. O Israel até agora nada. Nada. Tô aguardando. Tá fugindo, né? Ele tá esperando ver o resultado, daí ele vai dizer, não, agora eu vou fazer, né? Tá muito ocupado com o drone dele lá. E o Top of Mind? Esse ano você vai ser um dos condecorados ali na categoria ali de contabilidade, escritor, com o livro A Regra. Como foi para você participar do Top of Mind do ano passado e esse ano você tá indo como um destaque convidado? Então, o ano passado já foi muito bacana, né? Porque eu conheci uma galera ali, tipo assim, uma tribo que não fazia parte da minha bolha. Sim. Sabe? Eu conhecia muitos brasileiros e tal, mas não tinha muita junção com esse grupo aqui. Foi um pessoal completamente novo para mim. Então fui lá, comecei a conhecer vários empresários. Muitos viraram clientes, muitos mesmo viraram clientes ali, só da gente bater papo, de estar ali, conversar, conhecer. Pessoas também não me conheciam, né? Falavam, mas quem é você? Tal, contador, tal. Poxa, estou precisando disso aqui. A coisa do network, né? Aí quem acabaram virando visto, não é lembrado, né? Acaba virando cliente, você vai batendo papo, muita gente interessante, muita gente com história de vida bacana, muita gente com história de superação, tinha muita gente ali também que é muito inteligente, você fala, nossa, mas com uma sacada, sabe? Então foi troca de conhecimento, e nessa aí eu saí ganhando, pessoas também saíram ganhando, porque, né, de um lado eu ganhei cliente, do outro lado eles ganharam um parceiro na contabilidade, então foi uma troca legal. Esse ano ser chamado para ser destaque foi uma grande honra, né? Porque tem muita gente capaz ali e eu estar ali de destaque é uma pretensão da minha parte, mas, né, já chamaram, agora eu vou. Você acha que você estar ali na vitrine, isso acaba te trazendo mais contatos, mais contratos também? Com certeza. É como eu falei, network. Vai, conhece, porque quanto mais gente você conhecer, mais você tem que se mostrar. Você tem que mostrar quem você é. E aí deixa as pessoas decidirem. Se você for uma pessoa que tem um produto bom, se você for uma pessoa confiável, que você transmite aquilo que elas estão procurando, você vai converter esses contatos em contratos. E é sempre indicação, porque às vezes a pessoa conheceu você num evento. Daí ela fala, poxa, o cara bacana e tal, eu não estou precisando agora. Mas daí tem um amigo que fala assim, poxa, acabei de chegar, preciso ser self-employed. Como é que faz? Eu conheci um contador, para que eu vou te passar o contato. Exatamente. Isso é network, vai se ligando tudo. Mas para isso você tem que estar ali, você tem que estar se mostrando, você tem que estar em contato, você tem que estar conversando, você tem que estar fora do celular, né, fazendo nada, você tem que estar fora da Netflix fazendo nada. Você tem que voltar àquele período dos anos 70, 80, onde a galera gostava de bater papo, sabe? A galera gostava de chegar ali, conversar, trocar uma ideia. E o legal do Top of Mind é que ele proporciona isso, porque o setup de você sentar com outras pessoas que você não conhece te proporciona você conhecer essas pessoas. E você vai trocando de mesa, você vai fazendo a volta, quando tem os breaks ali, você vai conhecendo muita gente. Então, gente, para quem ainda não foi no Top of Mind, não é só um evento de premiação. A prova disso, o Raul está aqui, foi ano passado como um convidado, foi para conhecer o evento. E ele fez diversas conexões diferentes que não estavam dentro do círculo de amizade dele. E o Top of Mind ele serve para isso, para se conectar. É claro que nós temos um número muito pequeno de convites disponível, que vai estar à venda a partir do dia 25, para pessoas de fora. Então, vai lá, corre e garanta seu convite, porque a maioria das pessoas vai para ser prestigiada, receber o prêmio, é uma empresa patrocinadora. Então, a gente disponibiliza ali de 100 convites para você ir conhecer e fazer seu network. E quem sabe no próximo ano não seja você que esteja lá subindo no palco para ser prestigiado, né? Que é muito importante. E eu acho que isso traz um peso para a carreira de qualquer pessoa, né? Você ser reconhecido pelo seu trabalho, eu acho que isso é de suma importância, até para validar toda a tua jornada, tudo que tu
tu fez, que tu estudou. Eu acho que isso traz um fôlego a mais para você incentivar outras pessoas, para você ir mais longe também, não é, Raul? É um negócio muito bacana, tipo assim, se você consegue ser premiado, se você sobe lá e tem um troféu, tem essa validação, excelente. Mas mesmo que você não seja, você já ganhou, porque você já está ali inserido no meio de um pessoal que eu falo, que é aquele pessoal que a gente conversou, que tem esse mesmo objetivo. Alguns Sim. estão no caminho, outros já passaram, então é um pessoal muito bacana para você manter contato, para você estar sempre em contato, ver onde que eles estão acertando, onde que eles estão errando, ver quem pode te ajudar, quem você pode ajudar, se fortalecer. Então, network é, como eu disse, é a chave, então vai lá, porque É uma mesmo troca. que você não ganhe, você já ganhou. É verdade, é uma troca muito importante. Raul, nossa pergunta mestre aqui. O que é sucesso para você? Nossa, que pergunta difícil. Acho que eu não tenho uma resposta para uma pergunta dessa, não, porque isso aí vai variar de pessoa para pessoa, né? E você tem que colocar, sei lá, alguma coisa para complementar, um sucesso financeiro, sucesso pessoal, Sucesso de Vamos lá. vida. Então, para mim, sucesso é ter uma família. Poder manter minha família e não estar preocupado. Para mim, isso é sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu tenho minha família, tenho minha mãe, tenho minha esposa, 2 filhas. Então, isso aí, você conseguir construir isso, né? De repente, você não escolhe de onde você nasceu. De repente, né, você não teve uma família legal, ou de repente você nem teve família, mas isso não é uma coisa que você pode escolher. Mas o que você vai fazer no resto da sua vida é você. Então, é uma batalha que você vai batalhar sozinho ou vai batalhar depois com outras pessoas, né? E aí, o resultado disso você pode chamar de sucesso, se você conseguir chegar onde você quer. Dinheiro, você ganha, você perde. Família, eu acho que vou ser sempre pai das minhas filhas, a gente vai ter sempre aquelas memórias ali. Eu estou muito feliz porque eu vou voltar para casa, vou ver minhas filhas, eu tenho com quem conversar, tenho a minha esposa, então tenho a minha mãe. Então, acho que isso para mim é sucesso. Maravilha, é isso aí. Porque a gente vai fazer essa série dessa pergunta para diversos participantes diferentes, porque cada um tem uma perspectiva do que é sucesso. Para um, sucesso é o alcance financeiro, para outro, sucesso é ter uma família, para outro, sucesso é você estar ali no processo, se redescobrindo a cada dia e nunca ter desistido, porque cada pessoa tem a sua história de vida, tem as suas dores, tem pessoas que não teve família, tem pessoas que saíram do berço muito cedo, vieram para o mundo sozinhos. Então, cada um tem uma história e cada um sabe o que para si foi melhor e pode se denominar um sucesso, né? Às vezes só pela sua trajetória. Eu não tive pai praticamente, né? Não tive realmente pai. Então, hoje eu sou pai. Uhum. Né? Acredito que eu sou o melhor possível que eu posso ser. Eu sou um bom pai para as minhas filhas. Então, eu acho que isso é um sucesso. Você pega um problema que a vida te deu, trabalha, transforma e você passa para frente uma coisa muito melhor. Então, eu acho que isso é parte do sucesso. Você pegar uma coisa e entregar ela de volta melhor. Porque muitas pessoas, elas processam diferente a dor, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ser boas para os filhos porque elas não tiveram bons pais. E isso influencia diretamente como a vida vai trabalhando, aquelas pessoas, né? Com um determinado tempo. Por exemplo, meus pais se separaram muito cedo, mas eu tive o melhor pai e uma mãe boa também, a melhor mãe que eu poderia ter dentro das condições dela, porque ela também não teve aquilo da mãe dela, então ela teve que aprender a passar aquilo para os filhos e quando chegou na minha vez eu também tenho que aprender a passar da minha forma. É claro que nós temos a chave para fazer tudo diferente da forma como nós fomos criados. E daí está em nós, de querer mudar, evoluir, crescer. Você teve esse exemplo de você dizer que você não teve convívio, mas para você tem que ser o melhor pai que você não teve. Mas você teve que aprender na prática o que é ser um bom pai, de acordo com aquilo que você esperava. Você pega, como eu disse, você pega um negócio que é ruim, você tem que ter consciência do que aquilo está te atrapalhando e atrapalha, afeta. Vai deixar marcas em você, claro, mas você tem que saber trabalhar para poder entregar uma coisa melhor. Né? Como que você se desvinculou disso? Porque muitas pessoas ficam com a dor. Nossa, pra mim foi ruim demais. Como que foi horrível. Foi horrível.
Olha, no começo eu tinha muita vergonha, né? Para mim era uma coisa muito frustrante, era muito depreciativo para mim, sabe? Me deu muito complexo. Conforme eu fui evoluindo, crescendo, eu queria ter entendido isso antes, mas conforme eu amadureci, eu vi que isso talvez abrilhantou ainda mais o meu caminho, porque apesar de, olha onde eu cheguei, né? Então, mas por muitos anos é complicado, porque quando as coisas acontecem com você na infância, elas têm um peso muito maior do que quando acontece com um adulto. Sim. Né? Então, eu carreguei muitos traumas, tive, por sorte, muitas pessoas maravilhosas no meu caminho, professores, mães de amigos, eu jogava futebol, então tive muita gente que me ajudou, me auxiliou a não despirocar de vez, né? E aí eu continuei meu caminho. Depois, poxa, quando eu tive minha filha, né, a primeira filha, eu falei, vou dar para ela tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que eu senti falta. Então, essa experiência de dor para mim me ensinou a como ser um pai. Entende? Então eu peguei, o que fazia falta para mim naquela época ali? O que eu sempre senti falta? Então, eu tenho que tomar cuidado para que isso não aconteça com a minha filha. Então, eu fui para ela o pai que eu quis ser, que eu quis ter. Uhum. Entendeu? Isso é muito importante, que bacana. E é tão importante isso que a gente vê, né? Como a gente cresceu no decorrer do tempo, né? Com diversas dores que a gente carrega ao longo da vida. E aquilo serviu de aprendizado. Porque muitas vezes você vê N exemplos. Normalmente as pessoas que mais vão lá, batalham, quebram cabeça, caem, levantam, essas pessoas tiveram um trauma no passado muito grande. Às vezes não tiveram uma mãe presente, às vezes não tiveram um pai, ou às vezes foram órfãos. E essas pessoas, elas ou tiveram abuso, que eu tenho até uma menina que está vindo para cá que fala sobre abuso infantil, né? E hoje ela, poxa, é uma escritora, ela trabalha, a Taira, fazendo palestras para escolas, enfim, falando sobre o tema que é super válido. E eu vejo que as pessoas, elas usam essa dor como um gás, para elas conseguirem mostrar para elas mesmas que elas são capazes de conseguir. Eu também passei por isso e acho que isso é muito importante porque a gente tem um fôlego maior e tem um porquê você está fazendo tudo aquilo. Às vezes você quer provar para você mesmo que você pode, que você é capaz, que você vai conseguir. E essa é a mensagem que a gente tem de hoje desse podcast. Não desista. Não seja qual for o que você passou na sua vida, as pedras que você passou, sempre tem um depois e sempre você vai poder olhar para trás e esse aprendizado você vai poder ensinar outras pessoas. Porque você aprende com a dor, você aprende muito. E muitas vezes você aprende a ser uma pessoa muito melhor e a doar mais o seu tempo para outras pessoas, a cuidar da família, a cuidar de pessoas, a você ser o melhor no seu negócio, naquilo que você faz, porque sempre você sentiu falta de alguma coisa ali. Às vezes você foi numa loja e você não foi bem atendido, e daí você se tornou um vendedor, depois você fala assim, não, eu quero ser o melhor vendedor porque eu não tive bons atendimentos. Então, você sempre traz isso para a sua vida e sempre tenta aprimorar isso, porque isso é muito importante. O ensinamento de vida, foco, determinação que a gente mostrou aqui para você hoje, é que você pode ir mais longe. Você está assistindo o podcast, você quer ser um empreendedor. Um empreendedor começando como uma formiguinha, você vai conseguir chegar lá, mas o importante é nunca parar no meio do caminho, é ter foco, determinação e comprar o livro A Regra, que está disponível na Amazon, né, Raul? Está disponível no Amazon, está disponível no Edu, está disponível no nosso site. Quem entrar no nosso site lá, londondoit.com, vai achar lá o link para poder comprar, aí você vai estudar e se você estiver aqui no Reino Unido, nos contate. Fale com a gente, venha ser nosso cliente aqui que a gente vai te ajudar nessa caminhada aí. Muito obrigada, Raul, por hoje. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter aceitado esse convite desse bate-papo. E você que está aí nos assistindo, já compartilha esse vídeo, envia para os seus amigos, já compartilha e indica quem estiver precisando de contador, seja você motoboy, empreendedor, você está começando seu próprio negócio, temos aqui um contador da London Do It que pode te ajudar, que é o Chama Raul. Então aí, ative o sininho, né? Se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante para levar conteúdo de qualidade para você. Então, deixamos aqui um agradecimento a todas as pessoas que estão participando do Top of Mind.
né, dia 12 de outubro, nós estaremos lá prestigiando 5 finalistas de cada categoria, que é muito importante, é uma festa de network para prestigiar histórias de vidas de pessoas que estão aqui fazendo a diferença no Reino Unido. Então, muito obrigada, gente, por mais um episódio do podcast Visão de Águia e nos siga nas nossas mídias sociais. Um beijo!